Eu vou falar rapidamente é, sobre aquilo que eu penso a respeito do tema educação. Eu poderia aqui trazer dados, né, referências, né, literatura, enfim, sites, matérias, né, para fazer comparações, né, com o Brasil e outros países, né, porque eu penso assim que a gente deve sim reconhecer os problemas e deficiências que nós temos, né, no sistema educacional, claro, né, cada cidade tem sua dificuldade, cada estado, cada localidade, bairro, mas se a gente for olhar só pelo lado negativo e sempre se comparando, né, comparando o lugar que a gente mora, nosso país, nossa cidade, com um lugar que está em melhor situação, né, desmerecendo aquilo que nós temos, né, eu acho que em geral nós não ganhamos muito. A gente deve comparar para ver o bom exemplo e tentar seguir na medida do possível, mas se comparar também por outro lado, com aqueles locais, né, no caso vou falar do Brasil, com países que têm uma situação mais precária que a nossa, para que a gente reconheça e valorize que nós temos ainda potencial, certa qualidade e devemos usufruir daquilo, aproveitar aquilo, reconhecer aquilo. Então é só uma introdução. E o que eu penso é o seguinte: reconhecendo, né, os problemas, dificuldades, falhas do sistema, problemas administrativos, questões políticas, econômicas, sociais, questões de violência, né, questões familiares que influenciam diretamente, né, nessa questão da educação. E considerando tudo isso, mesmo assim, eu acredito que, em primeiro lugar, a diferença em qualquer área da vida de uma pessoa, claro que existe a questão das oportunidades, das influências, das motivações, de vários contextos. Mas, a princípio, acima de tudo está o potencial, mas a vontade que a pessoa tem, a determinação dela, força de vontade ou fé, para quem queira pensar assim, né? Determinação, objetivo futuro, para que ela tenha assim uma motivação, um propósito, né? Para que ela possa conseguir, né, as coisas na sua vida, para que ela possa conquistar em qualquer área. Primeiro ela tem que querer, né? Porque muitas pessoas têm oportunidades, né, ao seu redor, mas não desejam buscar alguma coisa melhor para a sua vida, né? Da mesma forma que tem pessoas que desejam muito, mas encontram mais dificuldades porque vivem num contexto com mais restrições, com certeza. Tem tudo isso. Então, ressaltando que o principal de tudo é a vontade pessoal, está na pessoa, no indivíduo. E se tratando de educação, falando de profissionais, eu diria que a capacitação, a qualidade dos profissionais vai fazer muita diferença, né? Mas existem bons professores na escola fundamental, na escola pública, existem bons professores na escola particular, como existem bons profissionais ou maus profissionais em qualquer área, né? Se a gente for usar o argumento de que teve uma melhor condição, mais recursos financeiros, que necessariamente essa pessoa vai ter maior sucesso, não é por aí. E da mesma forma o contrário. Uma pessoa que nasce em um contexto, numa comunidade, né, mais carente, de repente crescer numa família desestruturada, necessariamente ela está fadada ao fracasso. Também não é por aí. A gente vê bons e maus exemplos, né, em qualquer setor, em qualquer área, né, dependendo mais da vontade, da determinação de cada um, né. Então vamos falar assim da escola. Vamos analisar o Brasil da deficiência e tal, etc. Eu vejo que nos últimos anos tivemos avanços em várias áreas, em várias questões, né? Seja na qualidade, nas oportunidades, número de vagas, né? E no interesse maior das pessoas. Então o que eu penso? Vamos pensar nessa época de escola e quem está estudando hoje, né? As crianças, os jovens. Quantos são aqueles que estão na escola porque entendem, porque foram ensinados assim em casa, de que a escola é importante, não só para o futuro, para quem deseja ter uma carreira profissional, mas para quem quer ser um ser humano melhor, conviver com as pessoas em sociedade, aprender com as diferenças, respeitar os valores, né, de cada um, individuais, né, e que está na escola entendendo isso, ainda que seja uma pessoa com mais dificuldade de aprendizado, com uma situação econômica, social mais precária, tem tudo isso, mas eu vejo que o mais importante é isso. Mas quantos são os que têm esse entendimento e essa consciência e essa condição, né? Eu acho que são até poucos. Eu acho que, em geral,
talvez a maioria, não sei, é, vão para a escola por uma questão de cultural, obrigação, enfim, simplesmente para cumprir uma etapa. Ó, você precisa estudar, ter o seu diploma do ensino fundamental para você ser alguém na vida. Hoje em dia, só com o fundamental é muito mais difícil conseguir um lugar ao sol no mundo profissional, porque cada vez são mais exigências, mais concorrência. Então, vai no automático. Você tem que se formar. A prioridade não é você tem que aprender e valorizar e ter um propósito e um objetivo. Não, é simplesmente concluir. Tenha aprendido ou não, né? Então tem um certificado na mão. Eu vejo que não é por aí. Porque sem essa motivação, o que acontece? O que a gente vê? Muitos abandonando a escola. Claro que muitos abandonam por situações extremas, né? De violência familiar ou desestruturação, falta de valores, de incentivo, de exemplos, né? De amor, de respeito. Claro que tem tudo isso, né? Tem influência do meio, das amizades, né? Tem todo esse contexto. Cada caso é um caso. Mas em geral, sem generalizar, mas em geral, eu vejo que nem todos têm esse desejo, né, de seguir estudando e crescendo e aprendendo e conseguindo algo melhor em sua vida, né? Eu vejo que muitas pessoas, por opção própria, né? Eu acredito que a educação tem que ser um direito e que se dê oportunidade a todos. Mas eu não posso entender como uma obrigação de que todos precisam ou devem, porque muitos fazem por fazer. Então não tem valor quando você faz para cumprir apenas uma exigência, vamos dizer assim, da sociedade. Então não é por aí. Eu acredito que quando você valoriza e tem um objetivo, você consegue maior resultado. É o melhor resultado, né? Um resultado mais positivo daquilo, né? Não é alguma coisa que você conquistou, mas nem sabe o porquê, não valoriza aquilo, né? Então eu vejo que deve se incentivar para que a própria pessoa decida: eu quero estudar porque eu tenho um objetivo. Ainda que leve um tempo até a pessoa descobrir, o jovem, que carreira seguir, que vocação que ela tem para se descobrir, até que ela descubra isso, mas ela precisa pelo menos começar, porque ela vai descobrindo na prática, né? Por mais que nós possamos ter valores em casa, que eu acho que é o principal da educação em casa, né? Nós não podemos esperar e cobrar do Estado, né, das instituições, dos professores, que nos ensinem valores, ética, moral, sobre essas questões, né, que são mais voltadas para uma questão familiar, uma questão religiosa, uma questão de fé, de convicção, né, de ideologia de vida, enfim. Eu acredito que podemos aprender tudo isso na escola, sim, reforçar, mas acho que quando tem uma base familiar estruturada, a pessoa se desenvolve melhor, né? E tem a questão pessoal, que eu acredito que muitos, por exemplo, que se voltem para a área do esporte, não necessariamente necessitam de uma formação, né? Porque muitas vezes a pessoa se dedica, né? Tem um gosto, né? Uma vocação para essa questão, para essa área esportiva, e não é uma obrigação, não é uma exigência desta área que seja uma pessoa formada em alguma coisa. Ela pode ser simplesmente um atleta, ainda que não tenha tido uma formação mínima, né? Um currículo mínimo. E aquilo de repente não é exigido para ela. Pode fazer falta em muitas vezes, né? Ela pode desejar no futuro, mas para o futuro que ela desejou, por exemplo, um jogador de futebol se destacou, fez sucesso, era o sonho dele, às vezes ele nem vai bem na escola, porque abandona, porque o negócio dele não é estudar, é futebol. E depois que ele alcança um sucesso, né, sem citar nomes, dinheiro, fama, se estabiliza na vida, né, consegue o que quer, a casa, ajuda os pais, qual a motivação que de repente ele vai ter para estudar por estudar? A menos que tenha um objetivo de aprender, por conhecimento próprio, né? Dificilmente. Assim como alguém que vai para a área artística, seja musical, área da pintura, enfim, uma área artesanal, não necessariamente ela precisa de uma formação, né? Ela pode depender do seu talento manual e se sustentar e levar sua vida sem que tenha passado por todas as etapas, né, da escola. Então a gente tem que entender como um direito que não pode ser uma obrigação. Deve ser estimulado, incentivado, deve ser dada oportunidade a todos, claro, mas não podemos ter esse pensamento, uma questão assim, uma cobrança social de que se a pessoa não tem estudo, ela é desvalorizada,
ela é menos importante, significa que ela que ela não podemos culpá-la por aquilo. Ela pode ter simplesmente escolhido, ou por dificuldade da sua vida não ter conseguido chegar a algum lugar, e nós precisamos entender isso, né? Só que claro que existe uma cobrança, né? Uma questão social muito grande, né? Uma pressão, né? Mas é a questão de grupo, questão de amizades, né? De tribos, né? Vamos dizer assim, ainda mais para os jovens, que fazem com que ele, para se sentir inserido, ele faz parte daquele grupo, né, daquela escola, mas que na verdade não é o caminho que ele quer seguir. Eu acho que tem que ser respeitado isso, porque se no futuro a pessoa sentir falta de não ter estudado, ela não vai poder dizer que não teve incentivo e oportunidades, né? Aí é uma cobrança pessoal, né? Nós é que não podemos cobrar do outro, podemos incentivar, mas respeitar que pode não ser o caminho que ele escolheu. Então, para finalizar, são muitas questões que poderia tratar aqui, mas eu acho que a princípio é vocação. Quantos, né, o que eu estava falando no início, quantos são os estudantes que gostam de estudar, que se dedicam, que aprendem, que têm aquele prazer, ainda que tenham alguma dificuldade em alguma área, né, e não se dediquem de uma maneira apenas religiosa, como uma obrigação de estudar não sei quantas horas por dia, para aprender, para decorar tudo. Não, digo de prazer, de aprender, de descobrir, de leitura, né? Quantos são? Eu acredito que são bem poucos. Eu acho que a maioria acaba indo para a escola e passando por todo esse processo simplesmente por uma cobrança social, pressão familiar, cobrança dos pais, né? De ter que seguir um exemplo, né? E na verdade ela própria não tem aquele desejo, aquela vontade, né? Aquele não é um objetivo dela, né? Passar uma vida, né? Nos dedicada, né? Nos estudos, até porque muitas pessoas não querem ter um trabalho, né? Uma dedicação, é um investimento, seja de tempo, né? De estudo, de leitura, um tempo da sua vida de anos e anos na escola, faculdade, etc., né? E um investimento financeiro, pensando no futuro profissional, numa vocação que ela tenha, né? Com desejo de obter um retorno futuro, né? Eu acredito que são poucas as pessoas. Eu acho que muitas pessoas têm o direito de escolher. Quero ter uma vida sem que eu tenha essa cobrança, né? Essa obrigação de seguir uma carreira, um caminho que é exigido, que é considerado como o correto, como o padrão que todos têm que seguir aquilo ali, né? Muitas pessoas não desejam isso. Desejam desenvolver-se, né? Seja na área esportiva, seja na área cultural, artística, ou até numa área manual, né? Seja uma profissão que ela aprendeu de modo autodidata. Aprendeu com o pai uma tarefa, né? Algum tipo de atividade física, manual, que ela saiba desenvolver, um talento nato dela e que não necessariamente ela precisou passar, ou que não precisa passar por uma formação, né? Acadêmica, né? Curricular, escolar, científica. Eu acho que temos que entender isso, né? Todos têm seu valor. Acho que todos têm que ter o direito de escolher o que querem para a sua vida, mas eu acho que a oportunidade tem que ser dada a todos, seja para a escola, seja para acesso à cultura, acesso à informação, acesso à leitura, acesso às artes, né? Acesso a todo esse universo de possibilidades, mas nunca privar a pessoa, né, de escolher um outro caminho, ainda que esse caminho seja encarado, visto de uma forma preconceituosa, discriminatória, né, que desvaloriza a pessoa, né, que tem o direito, né, de se dedicar em qualquer área, né, como se dedicar numa vida voluntária, de ajudar os necessitados, né, de abrir mão de questões materiais, né, de viver de doações, de ajuda. Eu acho que tem que se entender isso, né? Vamos reconhecer as falhas, os defeitos do sistema, e um sistema é formado por pessoas, seres humanos, que quando se dedicam e fazem o melhor de si e se doam, né, por uma causa, né, ainda que tenha, claro, o retorno financeiro, ela tem que se manter, aquilo é também para o seu sustento, obviamente, mas eu acho que a princípio, quando ela entende que o seu papel é de contribuir, de colaborar, de servir, de contribuir de alguma forma para a sociedade, para que as gerações futuras tenham, recebam, né, um legado, uma herança de alguém que se dedicou em alguma área. Acho que o importante é isso, né? É que a pessoa tenha essa consciência do valor, da importância, sim, da oportunidade de estudar, mas que também tem o direito de escolher seguir uma outra área, que não é menos importante,
não deve ser menosprezado, né? E vamos também reconhecer os benefícios, né? Os avanços que temos conseguido nos últimos anos, as oportunidades, né? Por exemplo, no meu caso, quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha noção do que fazer, se eu queria fazer uma faculdade, porque eu gostava de várias áreas, né? De várias coisas diferentes, em áreas diferentes, mas não tinha descoberto que realmente era uma vocação minha.